Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias. Eu agradeço o seu carinho e agradeço também a sua companhia. Estamos falando diretamente da Biblioteca do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, onde nós montamos o nosso cenário e onde todas as semanas nós falamos diretamente para você que nos acompanha aqui na TV Novo Tempo. Hoje nós vamos falar sobre um tema presente no dia a dia de todas as pessoas, no meu e certamente no seu também. Por vezes cometemos erros e tentamos corrigi-los. Porém, em muitas situações, precisamos perdoar alguém. É isso mesmo, perdoar alguém. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Será que existe alguma diferença entre perdoar e pedir desculpas? Esquecer o erro cometido está diretamente ligado ao perdão ou não? Para acompanhar o programa junto com a gente, veja quem estará aqui no estúdio comentando esse tema. Marli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no Concerto de Ideias. Eu que agradeço a oportunidade. A Marli já esteve conosco aqui falando sobre emoções tóxicas. E no finalzinho do programa nós comentamos sobre a questão do perdão. Marli deu uma repercussão enorme. O pessoal nos procurou nas redes sociais, mandou perguntas, dúvidas e querendo entender um pouquinho mais sobre essa questão do perdão. É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por mais que tentamos fazer ações corretas, muitas vezes a gente comete erros. As causas vão desde uma mentirinha e uma agressão verbal até uma discussão física ou algo pior. Mas na hora de pedir perdão, muitas vezes ficamos com o pé atrás. Mas o que é perdão de verdade? Será que é passar uma borracha no que aconteceu e esquecer tudo? Hoje você vai entender quais são as principais atitudes para se pedir perdão. E para desenvolvermos essa ideia, nós vamos assistir uma reportagem especial elaborada pela nossa equipe. Vamos ver, Marli? No dicionário, perdão significa remissão de uma culpa, dívida ou pena. Perdoar nada mais é que uma ação em que o ressentimento ou raiva contra uma pessoa ou contra você mesmo acabam. Essa palavra faz com que o acontecimento seja esquecido. Você gosta de ser perdoada quando você faz alguma coisa de errado? Olha, acho que não tem coisa melhor, não é? Com certeza, acho que todos gostam. Com certeza. Certamente, é muito bom quando se comete um erro, um engano, se fere alguém e a gente solicita que seja desculpado, perdoado, ser perdoado. Você consegue perdoar as pessoas com facilidade ou fica meio que com o pé atrás? A gente, como ser humano, sempre fica um pouco com o pé atrás, mas graças a Deus Ele tem me dado forças para perdoar as pessoas. Depende, mas a maioria das vezes eu sempre tento perdoar, porque eu tento não guardar mágoa, porque eu sei como isso é ruim. É difícil, a natureza humana não permite, mas se você seguir alguns princípios cristãos, você consegue. E qual foi a última vez que você perdoou alguém? Já faz muito tempo ou você anda evitando isso ultimamente? Acho que a última vez deve ter sido ano passado, alguma coisa assim, de algo grave que eu perdoei. Tem casos recentes, tem casos mais antigos, assim, que daí envolve família, é mais complicado, mas eu consegui perdoar sim. Quando o ressentimento é grande, então a gente luta para perdoar e sente aquela dificuldade, mas a gente pedindo a Deus, Deus vai acalmando e vai colocando amor no coração da gente, até que a gente passa a querer o melhor para aquela pessoa. O perdão tira o peso da alma. Sem dúvida alguma, perdoar é divino. Existem religiões que incluem esse tema em suas pregações e aulas, mostrando assim que perdoar é um ato que faz bem a você mesmo e ao próximo. Mas por que será que é tão difícil perdoar? Qual a diferença entre perdoar e ser perdoado? Marli, vamos começar pelo começo, né? Qual é o verdadeiro significado do perdão? Então, é bem literal mesmo, perdoar. É perder algo que não te pertence. Mas perder o quê, Marli? Perder o mal que o outro te fez. E a palavra termina como doar. Esse doar é devolver, é se desfazer, devolvendo para o agressor. Isso você comentou no programa sobre emoções tóxicas e as pessoas perguntaram, nossa, então ela está falando que é para eu devolver o mal que me fizeram. Como é que eu faço isso? Eu devolvo o mal com o mal? Então é para fazer mal para as pessoas? Não é nada disso, né, Marli? Não. Como é que eu devolvo esse mal? O que significa esse devolver o mal? Então, você precisa primeiro ter um trabalho interior, no sentido de que
não é você fazer o mal para o outro. Sim. Porque você está se desfazendo de algo que não é seu. Então, não é seu. Se não é seu, é de alguém. Então, procurar essa pessoa, precisa treinar a assertividade para poder falar de uma maneira que não ofenda, mas ressignificar com essa pessoa e explicar o que aquela atitude causou em si. Ok, então alguém de repente fala algo pra mim que me magoa, que me machuca. E eu fico com esse sentimento e isso me faz mal. Então é esse mal, é essa mágoa que eu tenho que expressar para a pessoa que me magoou, me machucou. Então isso é devolver o mal. Então não é minha responsabilidade, eu tenho que procurar essa pessoa, conversar com ela e de maneira educada e respeitosa dizer a essa pessoa que a atitude dela me causou mal, me fez mal, eu me senti mal com aquilo. Isso é devolver. Isso é devolver. E é devolver também no sentido positivo, porque pelo fato de você não estar lá fazendo mal para a pessoa e sim apenas se desfazendo de algo que não é seu, você vai ajudar a pessoa como? Porque as pessoas ouvem isso, então eu estou fazendo mal para o outro, não. Porque você sempre vai finalizar essa conversa como? Pontuando para essa pessoa que com aquele mal ela deve ir buscar a Deus. Para a pessoa entender que as atitudes dela fazem mal para as pessoas, magoam, machucam. Isso. E é uma forma também da gente colocar a pessoa em contato com as próprias atitudes, né? Exatamente. Então eu não fico guardando o que não é meu. Foi algo que alguém me proporcionou, isso fica engraçado falar, algo que alguém me proporcionou, mas é mais ou menos isso, né? E daí eu me sinto mal com isso, então eu tenho que tirar esse peso, essa responsabilidade que eu estou sentindo. Exatamente, porque não foi eu que, por exemplo, quem sofre um abandono. Qual foi a minha culpa em ser abandonado? Entende? Então, a gente também precisa entender que todos nós somos vítimas. Sim. Por isso, não é o meu papel, ao devolver, criticar ou julgar a pessoa. Isso é importante a gente destacar. Eu não estou também aqui justificando o erro. Mas como nós todos somos vítimas, cada um tem os seus motivos. E não cabe a mim julgar, mas sim a Deus. Por isso que quando eu vou e perdoo, eu perco e devolvo para a pessoa, eu sempre falo, olha, busque a Deus. Vai ter com Deus, porque aí, Betina, entra aquilo que eu falei no outro programa. O perdão de Deus para conosco é diferente. É no sentido de transformar, de mudar. Porque às vezes a gente comete um erro com o outro sem perceber. Mas a gente comete um erro. Sim. Entende? E quando eu vou e devolvo, a pessoa, mas eu nem tinha noção do que eu fiz. Pois é. Mas você fez isso, então vai ter com Deus. E isso liberta. Ok. Deixa eu destacar aqui de novo, Marli, porque de repente alguém pode ter ligado a televisão agora, ou trocou de canal e agora que está acompanhando a gente, deve ter ouvido você falar assim, eu vou devolver o mal. Gente, a Marli não está dizendo que é para você fazer mal para alguém que te machucou, que te magoou. O que ela está dizendo é que o sentimento que você tá guardando, tá sentindo, é responsabilidade de outra pessoa. Isso. Outra pessoa cometeu alguma ação com você, pisou na bola contigo e de repente se sentiu mal. E se você não procurar essa pessoa, não conversar com ela e não dizer para ela, olha, o que você fez não foi legal, eu me senti mal a partir daquilo, você me magoou. Você tira um peso, né, dos seus ombros, uma responsabilidade que não é sua e você acaba se sentindo mais livre. E aí a questão da libertação também, né, Marli? Exatamente. Para ficar bem assim, bem claro, é importante que as pessoas entendam também o que é assertividade. Então, assim, seria interessante que ninguém fizesse isso sem um acompanhamento, por exemplo. Ok. Porque aí tem técnicas, tem maneiras de como ajudar as pessoas a Sim. fazer isso, para não estar repetindo o mal. Ok. É importante a gente falar que quando a gente fala em perdão, perdoar é um verbo. Verbo significa ação. Então é esse movimento, né? Eu me senti magoado, então eu vou em busca ou vou doar o perdão, né? Exatamente. Essa palavra perdão, ela vem do latim, né? Perdonare, que significa ação de perdoar. Então é um agir, tem que ter um movimento. Mas é como que eu procuro o meu agressor? Né? De repente, um tio, o padrasto, o vizinho, alguém que me violentou sexualmente. Como que eu procuro essa pessoa para devolver o mal que ela me fez, nesse sentido que nós estamos falando? É muito sério isso, Betina. É muito delicado essa muito questão. Delicado, por isso que eu falo, não pode fazer isso sozinho. Procure a ajuda de um profissional. Ajuda de um profissional, porque você primeiro vai trabalhar essa questão do perdão com você.
o que você quer fazer com isso, né? Você quer carregar isso, porque o mal já foi feito lá no passado. E aí, só que você que está trazendo isso contigo. Então você precisa de aprender a como lidar com isso. Se você Primeiro identificar, né? identificar. Que esse mal que fizeram, pelo fato de não ter conseguido perdoar, continua fazendo mal na sua vida. Continua fazendo mal. Então vai depender de você, né? Se você, isso é super, porque tem coisas que fizeram, que alguém faz para o outro, que causam trauma. Um trauma tem consequências. Sim, e nem sempre são muito agradáveis as consequências, né? Então, para você superar esse trauma, você precisa agir como realmente o perdão oferece para a gente, né? De perder esse mal. Não é esquecer. Como que eu vou esquecer um estupro? Como que eu vou esquecer um abandono? Como que eu vou esquecer uma traição? Eu tenho atendido mulheres tremendamente depressivas, porque elas entendem que perdoar é esquecer, mas elas chegam diante de mim e falam: doutora, eu não consigo esquecer. Não é que eu não queira, eu não consigo esquecer. O perdão não significa isso, né? Não significa esquecer, porque a gente não vai ter amnésia. Se tiver amnésia, não vai só esquecer aquilo, vai esquecer tudo. Então já não é uma pessoa saudável. Então não é esquecer, entende? Então, de repente, Marli, algumas pessoas podem estar nos acompanhando hoje e podem estar pensando assim: puxa, eu não perdoei tal ação porque eu não esqueci. Então não é esquecer, porque você realmente não vai esquecer. Tenha paz. É conseguir superar, é isso. É devolver essa ação. E eu supero como? Quando eu me desfaço daquilo. Não vai ter amnésia, não vai esquecer, porque quando você supera, fica algo assim tão assim significativo, que quando, por exemplo, você participa de uma palestra ou outra pessoa que nem sabe do que aconteceu toca no assunto, você não vai mais sentir um mal. Por quê? Não está mais com você. Você se libertou disso. Se libertou, por isso que isso traz liberdade. Ok. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta para continuar conversando sobre o perdão. Tem algumas perguntas de telespectadores, né, de internautas que estão nos acompanhando aí, que querem entender um pouquinho mais sobre essa questão do perdão. E também a gente vai voltar a falar sobre essa questão. De repente a pessoa que me fez mal ou já morreu ou mora muito longe. E aí, como é que eu faço para entrar em contato com quem mora longe? Tenho mesmo que procurar essa pessoa para me libertar? Você vai saber no próximo bloco. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias, falando hoje sobre o perdão. Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, os endereços aparecem aí no seu vídeo. Podem mandar sua sugestão, pode mandar sua crítica, sua dúvida. É sempre muito bom estar conectado contigo. O programa Concerto de Ideias é produzido e gravado aqui no NASP, em Engenheiro Coelho, e tem a colaboração dos alunos dos cursos de Rádio e TV, Publicidade e Propaganda e Jornalismo aqui do campus. E hoje, para falar com a gente sobre o perdão, está conosco aqui a psicóloga Marli Portugal. Ela é graduada em Psicologia pela Unip de Limeira, pós-graduada em Aconselhamento Familiar pelo NASP e mestrando em Comportamento Infantil pela Unesp de Rio Claro. Atualmente, a Marli atende no Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável em Engenheiro Coelho. No primeiro bloco, Marli, a gente conversou já um pouquinho sobre o que é o perdão, o que ele significa, que realmente é uma ação perdoar, né? Predispõe movimento, você tem que ir em contato, tem que conversar com a pessoa, tem que colocar para fora esse sentimento que está te machucando, está te magoando. A gente falou também que não é devolver o mal com o mal, né, Marli? Não é retrucar ou fazer a mesma ação, cometer a mesma ação que a pessoa te fez, não é para você devolver isso, não é dessa forma. O devolver é você devolver a responsabilidade, né? A pessoa que te magoou tem que saber que ela te magoou com a ação que ela cometeu, né? Ela tem que entender que te machucou de alguma forma. Dessa maneira você se liberta, você fica livre e fica até mais leve, não é, Marli? Exatamente. E quando você vai conversar com essa pessoa na intenção de ajudá-la,
então você não vai magoar essa pessoa. Porque você, com assertividade, você dosa a tonalidade de voz. Não é bater de frente, né, Não Marli? é bater de frente, você olha nos olhos da pessoa, entende? E ajuda a pessoa a refletir o que ela fez. Porque às vezes, como nós já comentamos, a gente pratica um mal sem perceber. E quando alguém vem e pontua isso, me ajudando a enxergar o problema, e eu não levo isso como algo pessoal. Porque se eu for falar alguma coisa para você, Betina... Não é julgar também, não né? Que daí vai pro lado julgar pessoal, de maneira exato. nenhuma. Mas se eu for falar alguma coisa com você e eu já chego com uma tonalidade alterada na minha voz e chego e te ofendendo, você foi irresponsável, você não tomou conta de mim, você fez isso, você não vai querer me ouvir. Eu vou incitar uma ira, olha a emoção tóxica também. Okay, tá tudo ligado, na verdade. Está tudo ligado. E eu vou incitar uma ira e o objetivo daquela conversa não vai alcançar um resultado positivo para ambas as partes. E eu falo ambas pessoas porque quando o agressor ele lida com o problema, quando ele identifica o problema, o que ele faz, Betina? Ele vai lá e ele resolve o problema. É muito libertador. Eu tenho até aqui eu pedi permissão para um paciente meu. Então, de repente alguém está nos acompanhando e fala assim, nossa, mas eu passei por algo tão difícil. Se ela soubesse o que eu passei, ela nunca ia dizer que era para eu procurar o meu agressor ou a pessoa que me machucou e devolver a responsabilidade. Por isso, Betina, eu vou ter que pedir licença para você, porque eu quero compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. É a história de uma paciente sua, né? A Marli pediu autorização para a paciente, não vai revelar o nome, apenas vai nos contar um pouco do contexto para a gente poder entender. De repente, você que está em casa vai se identificar com essa história que a Marli vai relatar para a gente agora e vai entender como é importante essa questão do perdão, né? A assertividade, a forma como você procura o agressor, a maneira de falar, tudo isso vai resultar num benefício para você e para o agressor também. Exatamente. Essa pessoa, ela me mandou esse e-mail, né? E ela me disse o seguinte, isso já era bem tarde da noite, e o que eu vou ler aqui é como ela tratou com um agressor. Ela disse assim, boa noite, perdoe-me a audácia de entrar em contato por este e-mail, mas seria o único e realmente seguro maneira de falar com você. Só para você entender, essa pessoa foi abandonada pelo pai ainda quando ela era criança. A mãe se envolveu com outra pessoa, essa pessoa abusou essa pessoa várias vezes sexualmente. Hoje, essa pessoa com família, ela tem filhos, ela se tornou uma mãe extremamente protetora, insegura, causou lacunas, o abandono que teve lá no passado. Do pai biológico. Do pai biológico. E a violência sexual por parte do padrasto. E aí agora, quando eu trabalhei essa questão do perdão, ela entrou em contato, que logo mais nós vamos ensinar, nós vamos dar algumas dicas de como fazer isso. A Marli vai falar com você passo a passo, para que você possa entender de verdade o que a gente está falando aqui, possa colocar em prática. Porque como você disse, né, Marli, na teoria é tudo muito bonito, mas é preciso praticar. Né? Se a gente não tiver um resultado positivo e prático, não adianta, né? Então vou continuar aqui para você entender o que aconteceu e depois talvez isso possa ser ajudar alguma coisa, também. né? Exatamente. Olha, não tenho a intenção, prestem atenção como ela falou com esse agressor. Não tenho intenção de perturbar, mas sim de esclarecer um incidente que foi desastroso tempos atrás. O número obtive de sua página oficial. Sou fulana de tal, não tenho como voltar ao passado, porém gostaria que me perdoasse, e olha só, ela pedindo perdão também. Gostaria que me perdoasse pelas atitudes, elas vieram em momentos turbulentos, os quais tenho aprendido a administrar. Tenho atualmente uma família, um esposo, né, 2 filhos, tenho tentado ser uma mulher, mãe e esposa idônea e virtuosa. E nessa busca, encontrei uma conselheira cristã, psicóloga, que em terapia me aconselhou a entrar em contato, ouça, e devolver algo que não me pertence. Minha intenção não é acusar, pois não sou digna de tal e perante Deus sei que não tenho esse direito. Porém,
Preciso relatar o sentimento de abandono que me acompanha a vida e que agora gostaria de abandonar. Ela, a psicóloga, me explicou que a mente se liberta ao passarmos os sentimentos vividos àqueles que o causaram, mesmo de forma inconsciente. Então, olha isso, gente, com todo respeito, devolvo ao Senhor para ir ter com Deus. Desejo intensamente uma vida livre e feliz. Quero educar minhas filhas no temor de Deus e com o máximo de saúde mental e espiritual que puder. Isso foi ela devolvendo. Agora, olha a atitude do agressor. Peraí, Marli, antes da gente continuar, deixa eu só dar uma esclarecida para quem está em casa nos acompanhando. O que a Marli está nos relatando aqui é de uma paciente que autorizou ela a contar a história aqui pra gente no Concerto de Ideias, de uma menina que foi abandonada pelo pai na infância, a mãe casou com outra pessoa, né? O padrasto abusou dela sexualmente e por conta de todos esses traumas, do abandono e da violência sexual, ela criou vários traumas para a vida adulta. Foi uma mãe superprotetora e tinha dificuldades de relacionamento. Então, ao procurar terapia e entender o significado e a importância do perdão, mandou um e-mail para o pai e nesse e-mail ela fala, né? Ela escreve, mas ela fala, ela põe para fora essa angústia, ela se liberta desse mal que o pai causou, devolve para ele a responsabilidade para poder se libertar. E em nenhum momento ela agrediu ele. Com assertividade, com respeito, com carinho, ela procurou o agressor, ela também pediu perdão, né? E agora ele respondeu o e-mail. Relata pra gente rapidinho, Marli. E olha só, ele escreveu para ela: sinto-me honrado por receber de você satisfações que não mereço. Você foi uma bênção de Deus que nunca mereceu sofrer essa marca de abandono. E aí ela pegou e disse para mim: doutora, eu estou tão feliz e eu nem entendo por quê. Sabe por quê, querido? Porque ela se libertou de um mal que não era dela. Marli, o perdão, quando a gente consegue entender e praticar, ele traz liberdade, né? Traz sentimento de alívio e essa alegria, essa felicidade que ela te relatou, né? A semana passada, ela disse para mim: doutora, pela primeira vez eu chamei o meu pai de pai. Como então, isso é importante? Veja o que o perdão faz. Né? Ele restaura relacionamento. Interessante. A gente tem aqui também algumas perguntas de telespectadores para a gente poder compartilhar e você nos orientar a respeito das respostas. Vamos acompanhar? Sim. Por que é mais fácil perdoar pessoas estranhas do que familiares? Parece que isso é uma realidade, né, Marli? É mais difícil a gente perdoar os de casa, os familiares, e para os estranhos, aqueles que a gente convive tão pouco, parece que é mais fácil. Por que acontece isso? A gente tem uma relação dentro da família, uma relação consanguínea. Então, quando faz um mal para o outro, é muito difícil mesmo, né? Porque por termos essa relação consanguínea e ainda vai lá e faz o mal, e aí isso cria uma barreira. A gente, de repente, espera mais dos familiares, mais carinho, mais atenção. E daí, quando eles cometem algum erro, pisam na bola com a gente fica muito mais magoado que quando um estranho faz isso. Não é esperado isso, não é aceitável isso. Ok. Marli, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando. Eu sei que o nosso telespectador vai mandar várias perguntas, porque é um assunto, primeiro, delicado, difícil de ser compreendido, difícil de colocar em prática, mas que a gente tem que falar sobre ele. Como a gente está caminhando para o final do programa, eu queria que você nos orientasse a respeito de como praticar o perdão, né? Qual seria esse passo a passo? De repente alguém está nos acompanhando e ficou interessado. Como é que eu faço para perdoar? Como é que eu procuro essas pessoas? Essa é uma parte muito importante. A gente tem falado até aqui que perdoa, mas como? Então, tem 3 caminhos para você perdoar alguém. Uma delas é você procurar a pessoa e conversar de uma forma assertiva, né? E devolver, conversando pessoalmente com a pessoa. É uma forma. Outra forma é você mandando uma carta, como eu li, né, da minha paciente. Pode mandar um e-mail, no WhatsApp. E ali na carta você expressa tudo. Não é porque não está de frente para a pessoa, não é para ser agressivo também. Respeitando a pessoa, né, até entendendo que é um ser humano, que erra mesmo, mas devolve o erro. E outra forma, gente, que tem pacientes que chegam para mim, mas o meu agressor já morreu, como é que eu faço? Então, é ir ter com Deus você. Só você e Deus escreva
e leia em voz alta. Senhor, sabe, quando aquela pessoa fez aquilo para mim, eu não merecia, eu me senti assim, aconteceu isso, tal, e não é meu, não foi eu quem causou aquilo, é de tal, é dessa pessoa. Isso também faz com que o seu cérebro processe dessa forma de superar o trauma. Então, três passos: conversar pessoalmente, mandar uma carta, um e-mail ou ir você falar com Deus. E entregar a pessoa para Deus, a responsabilidade para Deus. Exatamente. No caso de pessoas que já morreram ou que são de difícil acesso também. Marli, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi uma alegria a gente poder entender um pouquinho mais sobre a questão do perdão. E se a gente tiver mais dúvidas, certamente a gente vai recorrer a você de novo. Eu estou à disposição. Obrigada, Marli. E obrigada a você que acompanha o Concerto de Ideias. É muito bom tê-lo com a gente aqui acompanhando o nosso programa, mandando suas dúvidas, suas sugestões. A gente vai voltar na próxima semana com um tema que certamente vai te interessar. E é claro, eu vou te esperar aqui. Até lá!